Graça e paz, glória a Deus. Vamos hoje estar estudando Efésios capítulo 2, a respeito da mensagem de salvação pela graça até o batismo com o Espírito Santo, a consumação da fé e da vida eterna através das obras. É isso que vamos ver aqui em Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então o homem estava morto lá desde o Gênesis, do pecado em que, ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, veio a morte. Deus havia alertado o homem e a mulher que eles poderiam comer de todos os frutos, incluindo o fruto da árvore da vida, para que vivessem eternamente, estava liberado. Mas o diabo, ali transvestido em uma serpente, os convenceu de que seria melhor para eles, mais proveitoso, comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles seriam iguais a Deus, iriam poder reinar sem Deus, iriam poder ter essa liberdade, essa autonomia sem Deus. Mas Deus os alertou de que não seria isso, eles morreriam. Então, o salário do pecado é a morte. Estavam mortos a partir daquele momento em ofensas e pecados. Claramente ofensas, maldade, violência contra Deus e contra o próximo, contra a palavra de Deus, contra a obediência a Deus. Mas através da fé e posteriormente, após a fé, o batismo com o Espírito Santo, que é fruto da fé, fomos, todos nós, vivificados. Todos nós que cremos em Cristo, ao dar o primeiro passo pela fé, o Espírito Santo já está nos ajudando. Somos batizados com o Espírito Santo, como foi Abraão. Ele que recebeu o Evangelho, a palavra, ele obedeceu, ele creu, deixou lá a casa da sua parentela, dos seus pais, e saiu para a terra prometida. Nesse momento, foi o evangelho pregado para ele, ele creu, evangelho da terra prometida, evangelho da obediência a Deus, evangelho de se viver com Deus, boas novas, de promessa, de salvação, de bênção. E ele creu, e ao sair o Espírito Santo já começou a abençoá-lo, guardá-lo, dirigi-lo, até ele tomar posse da terra prometida. É isso que Deus faz com nós, nos vivifica através do batismo com o Espírito Santo. Temos essa vida dirigida, guiada pelo Espírito Santo. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O Espírito Santo vem e testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Somos vivificados. Desde lá do Gênesis também fomos vivificados pelo Espírito. Deus sopra o Espírito, nós éramos apenas um boneco de barro, feito do pó da terra. Mas quando Deus sopra o Espírito em nossas narinas, nós nos tornamos alma vivente. Pelo pecado estamos mortos, agora pelo batismo com o Espírito Santo, nascemos de novo. Nascemos da água, do Espírito, somos vivificados para conhecer a Deus, contemplar a glória de Deus, viver de uma forma que glorifica a Deus, entendendo a palavra de Deus, a vontade de Deus, tendo o poder do Espírito Santo para praticar essa palavra e ainda para pregar e ensinar a todas as nações, fazer discípulos de todas as nações, começando em Jerusalém até os confins da terra. Versículo 2. Em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Então estávamos mortos para Deus, porque o nosso espírito estava dominado pelo príncipe das potestades do ar, em que no outro tempo andaste, segundo o curso deste mundo. Quer dizer que há um espírito maligno, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Há um espírito que leva o homem e a mulher à maldade, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, a cumprir a vontade desse espírito. Então nós tínhamos um espírito de ofensas e pecados, o espírito das trevas,
segundo o príncipe das potestades do ar, guiando como guia a humanidade. Naquela mesma palavra do diabo lá no Gênesis, que não precisam de Deus, que vão reinar sem Deus, que vão conhecer todas as coisas para o mal, para a concupiscência dos olhos, para a soberba da vida, para conquistar o mundo de Deus, mas sem Deus. São essas filosofias ateístas, contrárias à fé em Deus, à obediência a Deus, que pregam contra Deus, dominado pelo Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Toda essa inspiração a não ter Deus, a não falar em Deus, a não crer em Deus, não obedecer a Deus, vem desse espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Opera desde lá do Jardim do Éden. Preferiram a serpente, preferiram a palavra da serpente contra a palavra de Deus. Então esse espírito tomou posse, começou a operar nesse mundo sobre essas pessoas. Foram expulsos do Jardim do Éden e agora vivem no mundo que jaz no maligno. O mundo mau, que é guiado, é dirigido pelo Espírito, segundo o príncipe das potestades do ar. Esse mundo jaz no maligno até que você seja batizado com o Espírito Santo e você é liberto e é transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, o reino de Cristo. Versículo 3. Entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Todos nós também éramos dirigidos por esse Espírito que estava em nós para nos levar. Aqui quando fala sobre vontade da carne, desejo da carne, é desejo político, é desejo econômico, é desejo de vanglória, é avareza, é desejo de dominar sobre os outros, ocupar o espaço, o cargo, a posição que o outro ocupa. São aquela obra da carne citada em Efésios capítulo 1, citada em Gálatas, que vai falar realmente de quem é guiado segundo o curso deste mundo. Vai cumprir as concupiscências da carne, os desejos maus, os desejos de poder. Tudo que inclui a carne, conforme está lá em Gênesis, conforme João aborda sobre a concupiscência dos olhos, da vida, concupiscência do desejo, a concupiscência é um desejo desenfreado por ser protagonista, por ser o maior, por ser o poder. Você inveja o outro que está no lugar, você quer tirá-lo do lugar e com isso você arma armadilhas, tenta derrubar, cria guerras, iras, inimizades, contendas, porfias. Isso são as obras da carne, desejos da carne. É desejo de poder, desejos de soberania. É o desejo que o diabo despertou lá no primeiro casal, dizendo para eles: olha, comam deste fruto aí do conhecimento do bem e do mal, seus olhos vão se abrir, vocês vão entender, vão ser iguais a Deus, vão ser maiores, vão dominar, vai haver aqui uma potência mundial que vocês vão fazer parte. É por isso que há guerra no mundo, porque várias pessoas neste mesmo desejo de reinar, de dominar, de superar, nação contra nação, irmão contra irmão, homem contra homem, nação, tentando dominar o Oriente, tentando dominar o Ocidente. O Ocidente querendo ser sempre uma potência militar maior do que o Oriente. E essa guerra, essa divisão no mundo, éramos por natureza filhos da ira. E nós temos que vencer este mal que está em nós, esses desejos nossos de reinar sem Deus, de destruir. Nós vamos acabar querendo reinar sem Deus e tomar o poder. E quem vai ficar com o poder nessa terra? Isso está fomentando desde o princípio
as guerras, irmão contra irmão. Nós vimos ali Caim já mata Abel para tentar ocupar a posição que Abel estava de destaque. Abel foi aprovado por Deus. Abel estava muito bem. Caim se tirou por essa situação. Ele queria estar no lugar de Abel, ele mata Abel. E posteriormente a Bíblia vai narrando outros irmãos querendo dominar o poder, desde o poder da família até o poder da tribo, até o poder do clã, até o poder da cidade, estado e da nação, e agora do mundo também. Grandes impérios com essa mesma ambição, com essa mesma natureza, com esses mesmos desejos da carne, ambicionando o poder mundial. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então vem a graça em Cristo, mesmo estando em ofensas, mesmo sendo inimigos de Deus, mesmo praticando mal, com tudo isso que foi narrado, mesmo assim Ele nos amou. Deus que é misericordioso, Ele é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, apesar deste quadro de andarmos nos desejos da carne, sermos por natureza filhos da ira, por toda a maldade, por toda a ganância, toda a avareza, toda a vontade de destruir o próximo, que é até o que for melhor do que nós vamos tentar matar para ocupar o lugar dele, injustamente, indevidamente, porque ele estava ali ocupando por mérito, e nós chegamos a dizer que não existe mérito. Então nós vamos matar quem estiver melhor, quem tiver alcançado o primeiro lugar, nós vamos entrar na luta para derrubar quem estiver lá em cima e não deixar ninguém. Isso é ira, isso é avareza, isso é a maldade da humanidade. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, estando nós ainda mortos, quer dizer, praticando essas ofensas, mortos porque vivíamos dessa forma, filhos da ira, praticando ofensas e maldades e violência, Ele nos vivificou. Através do batismo com o Espírito Santo, nos vivificou, nos deu vida. Através do Espírito Santo, do Espírito de Cristo. Jesus veio para abrir essa porta da graça. Pela graça sois salvos. Uma esmola de graça. Ele vem aos filhos da ira, aos que estão condenados, e com misericórdia Ele nos transforma. Ele nos batiza com o Espírito Santo. Quando diz aqui, nos vivificou, nós estávamos mortos para Deus, sendo guiados por um espírito da ira, por um espírito do diabo, por um espírito das trevas. Ele nos vivifica como? Mudando a nossa vida, nascendo de novo. Nós agora temos o Espírito de Deus, o Espírito da luz, o Espírito da verdade, o Espírito do conhecimento, o Espírito da inteligência, o Espírito da sabedoria, o Espírito que nós conhecemos a Deus por esse Espírito. Quando nós fomos gerados, lá o primeiro homem foi pelo espírito humano. Nos tornamos alma vivente. Esse espírito caiu e passou a ser dominado por um espírito das trevas. Mas agora ele nos vivificou. Quer dizer, ele soprou um novo espírito no nosso nariz, na nossa vida. O Espírito de Deus veio habitar em nós. É isso que nos dá vida. Uma nova vida. É um novo espírito que vai entender agora as coisas do céu, as coisas de Deus. Nós vamos amar como Cristo amou. Nós vamos ter a mente de Cristo, porque nós temos o Espírito de Cristo. Nos vivificou juntamente com Cristo. A mesma vida de Cristo, ele ao morrer e ressuscitar, chega ao céu, ele recebe este dom. Ele recebe lá como penhor, a primeira marca da herança, da vitória, é o Espírito Santo. Ele, ao receber, ele havia prometido. Ele é fiel, ele cumpre a promessa. Derrama o Espírito. A primeira bênção, a primeira marca da herança é o Espírito Santo, ele já derrama sobre nós. Vocês estão com o seu nome escrito no livro da vida
Vocês são co-herdeiros comigo, são meus irmãos. Eu recebi e vou compartilhar. Vou dividir com vocês, vou repartir, vou derramar o Espírito. E vocês serão vivificados. Ele vem morar dentro de nós. Agora eu sou guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita comigo. Ele move a minha vida, minha mente, meu pensamento, minha palavra, meus gestos, minhas ações. Tudo na minha vida é guiado pelo Espírito de Deus. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são vivificados juntamente com Cristo. Esses são filhos de Deus. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Estamos falando de algo concreto, real, não é ilusão, não é apenas algo figurado, mas é fato. Realmente, ao vir o Espírito de Deus sobre nós, nós ressuscitamos. Começamos a respirar um novo ar, de uma nova forma, uma nova vida. É para novas ações, é para novas atitudes, é para agora andar de acordo com a vontade de Deus. Agora nós podemos realmente ver em nós cumpridas as promessas dos profetas. De Joel, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vocês vão profetizar, vão sonhar, vão ter revelações, vão ter sonhos, vão ter visões. É a mesma coisa de Ezequiel. Vou dar um novo coração e um novo espírito. Isso é ressuscitar. É o espírito voltar para o corpo. Nós estávamos mortos, nosso espírito estava morto, havia um outro espírito do mal dominando nossa vida. Agora vem o Espírito Santo e ressuscita. Junto com o nosso espírito está o Espírito Santo nos dando uma nova vida. E com isso, ressuscitamos juntamente com Ele, nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Porque Ele manda o Espírito de Deus, vem o Espírito de Jesus, vem o Espírito Santo, vem o Espírito de Cristo, vem habitar em nós. Nesse exato momento, há uma ligação com os lugares celestiais onde Cristo Jesus está. Nós começamos a ter visões do céu, sonhar sonhos do céu, profecia que vem do céu. Nós temos uma ligação direta, nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quer dizer que nós agora temos os dons espirituais. Nós agora ouvimos a voz de Deus lá do céu, a direção de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus, a ação de Deus na nossa vida. Nós já estamos assentados aqui nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Porque o Espírito de Deus faz essa ligação. Nós começamos a ver o trono de Deus, Jesus assentado ao lado do Pai. Entendemos tudo. Ele nos dá esse poder, essa condição de saber tudo. Nós temos esse potencial. Em um momento, Ele quer falar, Ele fala tudo. Ele sabe tudo, Ele nos revela tudo. A glória dos céus, a glória de Deus. Ele nos dá visão celestial. Estamos realmente assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quem é vivificado juntamente com Cristo e recebe o batismo com o Espírito Santo. Isso é o mais claro que podemos aqui trazer da palavra de Deus, de toda a palavra de Deus, sobre essa sequência da salvação que vem em Cristo até o batismo com o Espírito Santo, segundo a palavra de Deus. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então vai mostrar por todos os séculos essa obra do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, as abundantes riquezas da graça. A graça abre a porta e nos enriquece. E nós vemos a glória de Deus, vamos habitar nos lugares celestiais. Todo esse poder da graça, os dons do Espírito Santo vêm pela graça, as revelações revelam a benignidade para conosco. A benignidade do Pai revelada em Cristo Jesus. Nós recebemos tudo isso porque Jesus morreu por nós pela sua graça, porque Ele venceu a morte, venceu o diabo, venceu o inferno, venceu todo o espírito, toda a potestade do mal e nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Porque o Espírito Santo nos mostra, o Espírito Santo nos revela, o Espírito Santo nos dá essa ligação. Nosso espírito
via que as coisas do mundo, entendia de coisas do mundo. Mas agora o Espírito Santo em nós nos faz entender das coisas celestiais, das coisas espirituais, das coisas de Deus, da vontade de Deus, toda a revelação de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. É como o batismo, como o Espírito Santo, é um dom. O batismo é o dom de Deus. É a abertura dos céus para nós é um dom de Deus. Só Deus pode abrir a porta e nos revelar realmente toda a riqueza da graça. Então é pela graça de Jesus por meio da fé. Então Jesus morreu, derramou seu sangue, venceu a morte, ressuscitou, convinha que ele morresse para que abrisse essa porta da graça para os gentios como para os judeus, por meio da nossa fé. Então, quando cremos, não vem de vós, vem o dom, vem o batismo com o Espírito Santo, começa a nos guiar. Eu creio e vou, dou o passo, um passo só, começo, o Espírito de Deus já começa ali a atuar, porque ele vai honrar a palavra da fé. Eu criei, falei, me propus a ir para onde Deus mandou, pela vontade de Deus, Deus me ordenou, e a partir desse momento, o que eu vou fazer, o Espírito Santo vai me guiar. Ele vai cooperar com a palavra, pelos sinais, pela presença. Foi o Espírito Santo que levou Abraão até a terra prometida, foi o Espírito Santo que levou Abraão com Isaac até o monte do sacrifício, foi ali o Espírito Santo que fez a obra para que o filho fosse retomado e fosse oferecido o cordeiro. Então é dom de Deus, é a obra de Deus, é a obra do Espírito Santo que vem por meio da fé. Pela graça sois salvos por meio da fé que nos dá o batismo com o Espírito Santo. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então algo importante na palavra de Deus é que ninguém se glorie, é que não haja aquela repetição lá do Gênesis, em que o diabo enganou o homem, dizendo, você vai ser igual a Deus, você vai se gloriar, você vai alcançar. Então vem realmente de Deus, é para a glória de Deus, para em tudo dar graça a Deus, essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. E que realmente reconheçamos a obra de Deus, é o batismo com o Espírito Santo, o poder vem de Deus. Quem está nos dando tudo isso não somos nós, a nossa obra, mas é o batismo com o Espírito Santo. Veja bem, porque somos feitura sua, criados agora em Cristo Jesus. Realmente, ao Espírito Santo ser soprado em nós, é como lá no Gênesis. Deus nos fez, então, do pó da terra, e depois soprou o Espírito, ali que nós somos criados, almas viventes, passamos a viver. Agora, criados em Cristo Jesus, quer dizer, o Espírito Santo agora é soprado em nós e nós nascemos de novo. Ressuscitamos. É uma recriação. É o novo homem. Nós tínhamos Adão, o velho homem, e agora temos um novo homem em Cristo. Criados em Cristo Jesus. Criados de novo. Nascemos de novo agora em Cristo. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. É o que nós sempre repetimos aqui. Não vem das obras, mas nos leva para as obras. Criado em Cristo Jesus para as boas obras. Há uma sequência. Se nós somos batizados com o Espírito Santo e recebemos poder, é para alguma coisa acontecer. Não é à toa, senão não seria necessário o movimento do poder, da promessa, do batismo com o Espírito Santo. Está escrito aqui em Efésios capítulo 2, versículo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então não veio das obras, não vem de vós. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Por que tantas denominações evitam chegar a este ponto? Porque tem uma contenda com a Igreja Católica e querem ser os únicos, então não podem admitir que a Igreja Católica está certa a respeito das boas obras. Então chegam a deixar de ler o restante da palavra de Deus. Param ali que não vem das obras.
mas não lei criados em Cristo Jesus para as boas obras. O tema continua sendo tratado, enfrentado o assunto das boas obras. Nós somos criados para as boas obras. A resposta, o que nós recebemos com o batismo com o Espírito Santo, é uma série de boas obras. Seja pregar, seja testemunhar, seja socorrer os aflitos, seja dar esmola aos pobres, orar, jejuar, seja ali como Dorcas, fazer trabalhos para as viúvas, e todos ali estarem chorando quando ela morreu, e Pedro estava numa cidade próxima, mandaram chamar a Pedro, mostraram para Pedro o trabalho que Dorcas fazia pelas viúvas pobres, todos comovidos com a sua obra, com as boas obras. Ela foi criada agora em Cristo Jesus, ela nasceu de novo para isso, para muitas boas obras, para mais obras do que qualquer um faria antes do batismo com o Espírito Santo. Então nós somos salvos para as boas obras. Quando a palavra de Deus diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, ó quão bom e quão suave que haja obras no meio dos irmãos, boas obras, de viver em união. Vai exigir atitudes concretas, obras para que se viva em união. Vai exigir perdão, vai exigir misericórdia, vai exigir paciência, uma série de boas obras. E quem tem os frutos do Espírito, quem tem o Espírito Santo, quem é batizado com o Espírito Santo, é que vai cumprir essas boas obras, é que vai amar, é que vai ter bondade, misericórdia, como nós lemos a respeito dos frutos do Espírito Santo, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, nas boas obras. Então vamos falar de boas obras, vamos incentivar as boas obras, vamos ministrar discipulado, falando quais são as boas obras, e que todos possam viver, andar nelas, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, vivêssemos na prática de boas obras. Nós não podemos ser estagnados, parados, sem ação, inoperantes. Nosso trabalho não é vão no Senhor. Fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Vamos pegar este texto, este versículo, vamos colocar na parede das nossas igrejas, das nossas comunidades. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E vamos ler, incentivar, mostrar, viu ali o que está escrito? Vamos praticar isso, é a palavra de Deus. É tanto a palavra de Deus quanto qualquer outro versículo da Bíblia. Não vamos fugir, não vamos ter medo de falar a palavra que o outro pratica há mais tempo que nós. É a palavra de Deus. Temos que assumir, temos que viver a palavra de Deus. Você não vai se perder, você não vai agora se lançar no inferno só para não repetir a palavra de Deus que o outro da outra denominação, da outra corrente, diferente da sua, lê na Bíblia há mais tempo que você. Aí você vai fugir dela e vai se lançar no inferno. Então, Cristo Jesus, fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Então veja que Paulo inicia, mais uma vez, esse tema da circuncisão, e que nós éramos gentios na carne, chamados de uma forma pejorativa, é isso que Paulo está querendo dizer, que nós não tínhamos comunhão com Deus, não podíamos obedecer a Deus, porque não éramos chamados por Deus, nem sequer éramos circuncidados, mas essa circuncisão era feita pela mão dos homens. Mas Deus preparou alguma coisa para nos trazer para perto. Nós estávamos longe, separados, até pela circuncisão. Deus fez alguma coisa, é o que Paulo vai dizer, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel.
e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Chegaste perto de Israel, das promessas de Deus, da comunidade, feitas à comunidade de Israel. Éramos estranhos às alianças da promessa, mas agora, em Cristo Jesus, nós estamos juntos. Nós estamos com Cristo. Cristo nos une. Cristo é o Messias que veio à terra. E ao ser rejeitado por Israel, ele estende essa porta para os gentios também estarem juntos com Israel. Vai somar. Então toda aquela promessa que tinha de exclusividade a Israel, como Israel rejeita o propósito de Deus, o Cristo, o Messias, cumpre-se lá as promessas dos profetas, que agora se estende também para os gentios. Então agora eu vou abrir a porta para os gentios em Cristo. Como ele foi rejeitado por Israel, veio para o que era seu. Os seus não o receberam. Mas a todos quanto os receberam, ou receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, cremos em Cristo, entramos juntos na comunidade de Israel. Nós estamos mais separados do povo de Israel. Estamos com Deus, não tendo esperança sem Deus no mundo. Agora nós estamos com Deus através do sinal, claro, do batismo com o Espírito Santo. É esse sinal, essa marca, esse penhor da nossa herança. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto, junto com Israel. A comunidade de Israel dizia, vocês não podem adorar a Deus, vocês não podem entrar na presença de Deus, vocês não podem sentir Deus, vocês não podem receber uma palavra de Deus falando de promessa para vocês, de salvação, de vida eterna, porque vocês não são circuncidados, vocês não fazem parte da comunidade. Não fazíamos, mas agora em Cristo todos que creem fazem. Judeus, gentios, de todas as nações. Em Cristo chegamos perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Então Ele é a nossa paz com Israel, com o povo de Israel. Temos agora a circuncisão do coração. O Espírito Santo habita em nós, a palavra de Deus está escrita em nosso coração. Somos circuncidados para Deus, para essa promessa. Passamos a fazer parte do povo de Deus, o qual de ambos os povos fez um. Todos circuncidados no coração pelo Espírito de Deus. Ele é a nossa paz. Paz com Israel. Paz através do Evangelho, mensagem de paz. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, com a presença de Deus, com o batismo com o Espírito Santo, derrubando a parede de separação que estava no meio, que nos fazia ficar tristes de estarmos condenados, estarmos separados. Não podemos sentir a presença de Deus, não podemos ouvir a voz de Deus. Agora podemos, pelo batismo com o Espírito Santo, através de Cristo, pelo sangue de Cristo, em Cristo, sendo revestidos de Cristo, temos a paz com Israel, com as promessas. Derrubada está a parede de separação que estava no meio e podemos entrar no Santo dos Santos. Podemos adorar a Deus em espírito e em verdade, porque o Espírito de Deus já habita em nós e nós agora já habitamos nas regiões celestiais em Cristo. Na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Este novo homem é o homem com novo espírito, renovado, ressuscitado. Agora o Espírito de Deus habita em nós. Esse é um novo homem, é o homem batizado com o Espírito Santo. Então essa lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, essa lei agora está escrita no nosso coração, na tábua de carne. E pelo Espírito Santo que habita em nós, ele nos ensina. Ele nos guia nessa verdade da palavra de Deus. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então, ser circuncidado, não ser judeu,
filho de Abraão, matou tudo isso, toda essa divisão, toda essa inimizade, toda essa contenda, as justificativas, as razões para os gentios não poderem adorar a Deus, tudo acabou. Nós fomos reconciliados e pela cruz reconciliar ambos, judeus e gentios. Nós temos que perceber em todas as cartas de Paulo, é isso que nós estamos trabalhando aqui profundamente. Essa reconciliação pela cruz com as promessas de Deus feitas a Abraão no Antigo Testamento, a salvação, até mesmo o batismo com o Espírito Santo. Então nós agora estamos reconciliados. Nós também recebemos o Espírito de Deus e ele testifica com o nosso Espírito de que nós também somos filhos de Deus como judeus. Estamos reconciliados ambos, judeus e gentios, em Deus em um corpo, no corpo de Cristo, pela morte de Cristo, pela cruz, pelo sangue, pela salvação. Reconciliados para adorar a Deus em espírito e em verdade, para viver na prática de boas obras, do amor, do bem, vivermos em união, vivemos em comunhão. Temos muito a fazer, temos obras, muitas obras a realizar, obras do amor. A fé opera com amor, tem que haver ação, muitas obras para matarmos todas as inimizades e prestarmos o serviço a Deus, servirmos a Deus, obedecermos a Deus, obedecermos a sua palavra, sermos guiados pelo Espírito de Deus na prática da obra de Deus. Jesus mandou que nós orássemos ao Senhor da seara que mandasse trabalhadores para a sua seara, para a obra. Há um grande trabalho a ser realizado. Nós somos batizados com o Espírito Santo para ter poder, para entender a Deus, poder para praticar a palavra de Deus, poder para ensinar. O mundo inteiro é muito trabalho que temos, é muita obra que temos a realizar. E indo, veja aqui então o versículo de número 17. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Quem estavam perto eram os judeus. Longe nós, a vós que estáveis longe, os gentios, longe de Deus, longe das promessas. Então evangelizou a paz como fez com Abraão. Vinde a mim, vai para a terra que eu tenho chamado. Abraão creu, deu o passo, o Espírito de Deus está colaborando. Vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe. Quando nós demos o passo, veio o Espírito Santo, nós somos batizados com o Espírito Santo para estar perto. E aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Veja bem que complemento tremendo do Espírito Santo aqui, da revelação que ele deu ao apóstolo Paulo e agora a nós também, porque por ele ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai. Como vamos ter acesso ao Pai? Como vamos ver a glória de Deus? Falar com Deus em oração, sentir a presença de Deus, ouvir a ordem, a palavra, a sabedoria de Deus, a ciência, a revelação, as visões, a profecia anunciada por Joel, profetizada por Joel, por Ezequiel, por Isaías, por Jeremias, por Daniel. Porque temos o mesmo Espírito agora, pelo batismo com o Espírito Santo. Em Cristo, através de Cristo, da sua morte, da cruz, do seu sangue, ele fez essa paz e agora nós temos acesso ao Pai. Entramos na presença do Pai, contemplamos a glória do Pai, ouvimos através do Espírito a direção, acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Entramos na presença de Deus, contemplamos a face de Deus, gentios e judeus, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, desde que o judeu também seja batizado com o Espírito Santo e o gentio também, batizado com o Espírito Santo, temos acesso ao Pai. Senão o judeu continua andando em confusão, continua sobrecarregado e sem contemplar a glória de Deus. Jesus disse para Marta: não vos digo que se creres, verás a glória de Deus. Porque se você crer, o Espírito Santo virá sobre você. Ele vem pela palavra da fé. É assim que nós recebemos o Espírito Santo. Nós cremos. Então nós vamos, no primeiro movimento que dermos,
a porta do céu, a glória de Deus se abre para nós. Temos acesso ao Pai. E já começamos a andar em comunhão com o Pai, ser guiados na obra, dirigidos na mensagem, seja na palavra, no estudo, na reflexão, na missão, no amor, na glória de Deus, toda a bondade de Deus, toda a vontade de Deus, temos acesso ao Pai, conhecendo, sabendo que Ele é amor, sabendo quem Ele é, sabendo que Ele nos ama, que nos recebe de braços abertos, que nos conforta, nos fortalece e nos capacita para a obra, nos envia para a obra. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então agora nós somos como um judeu, somos como Israel. Tudo que você lê na Bíblia é para você. Tudo que Deus prometeu é para se cumprir na sua vida. Por quê? Já não somos estrangeiros, nem forasteiros. Toda a palavra de Deus agora é para nós, mas concidadãos dos santos. Tudo que foi falado aos santos do passado, aos santos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, é para nós. Paulo estava dizendo ali para os Efésios, ali da Ásia, que somos concidadãos lá com Jerusalém, com os judeus, com tudo que você lê na Bíblia, de Gênesis, ali até o que os Efésios tinham acesso, tinham conhecimento, tinham mais conhecimento, claro, do Antigo Testamento. Estavam ali recebendo uma carta de Paulo falando para isso, falando para eles sobre isso. Vocês agora são concidadãos dos santos e da família de Deus. Herança, bênção, promessa, presença de Deus na casa, glória de Deus, dons espirituais. Habitamos já nos lugares celestiais em Cristo, contemplando a face do Pai. Somos da família de Deus. Versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Olha só essa união. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, realmente, toda a promessa de Deus nos profetas e agora nos apóstolos, para nós, edificados. A partir do momento que nós estamos em Cristo, nós vamos sendo edificados agora. Em Cristo, pelo Espírito de Cristo, pela direção de Cristo, as promessas de Cristo, essa palavra que os apóstolos deram, estão dando ali para eles, que eles estão recebendo em Éfeso, de Pedro, de Paulo, de João, dos demais apóstolos que estão sendo chamados ali, e dos profetas, que eles têm acesso aos profetas, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, Joel, edificados sobre o fundamento do que Deus, o Espírito Santo de Deus, revelou aos profetas do Antigo Testamento. Então nós somos dessa família, dessas promessas da família de Deus, concidadãos dos santos, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, é o mesmo Espírito. O judeu lá da Torá, de Moisés, de Abraão, de Isaac, Jacó, de José, de Davi, de Daniel, de Salomão, de Samuel, tudo agora é para nós. Em Cristo, somos edificados sobre esse fundamento da palavra inteira, toda a promessa, todo milagre, todo dom, toda capacitação, todo poder, toda unção, tudo que estiver nos apóstolos e nos profetas é para nós. Estamos sendo edificados. Vamos ter esse dom, vamos ter este resultado, vamos ter este milagre. Deus vai nos dirigir dessa forma, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina deste edifício dos apóstolos, dos profetas, em Cristo. Jesus Cristo, aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então realiza ali a argamassa, edifica, fecha, cresce e vem a glória de Deus, vem o poder de Deus, vem a sabedoria de Deus, vem o milagre de Deus. E Deus é glorificado sobre toda a terra com este poder
através de Jesus Cristo, que é a principal pedra da esquina, que fecha, contempla, organiza, harmoniza o edifício sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, vai crescendo para a glória de Deus, para que o mundo creia, para que o mundo conheça a Cristo e dê graças a Deus, dê glória a Deus e se volte para Deus, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. E vamos crescendo, sendo edificados. Nós somos edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nessa união, os profetas falando de Cristo, os apóstolos agora dando sequência, usando a palavra dos profetas, citando os profetas, tudo que os profetas falaram sobre Cristo, e que tudo culmina com o batismo com o Espírito Santo. Ele nos ensina, Ele nos guia em toda a verdade. O edifício vai sendo bem ajustado e crescendo para templo santo no Senhor. E o que acontece quando nós chegamos a essa maturidade, no qual também vós, juntamente, sois edificados para morada de Deus em espírito? O último versículo aqui do capítulo 2. Então, qual a finalidade? É o que nós estamos pregando. Fé, graça e batismo com o Espírito Santo, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus em espírito. Então ele vem morar em nós, para que através dessa palavra, dessa fé, venha essa plenitude, e Deus vem morar em nós, morada de Deus em espírito, porque só pelo Espírito é que ele pode realmente estar em nós. Nós fomos criados com esse potencial de ser essa morada de Deus, templo santo. Essa é a palavra de Deus, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Esse é o nosso potencial, fomos criados para isso, para Deus um dia vir habitar em nós, morar, nos guiar, se alegrar junto conosco, estarmos com Deus, sermos morada de Deus em espírito, é plenitude. Então vamos ter conhecimento, vamos ter autoridade, dons espirituais, o poder de Deus, a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus. E sermos felizes com Deus, morando com Deus, Deus morando conosco, andando com Deus a cada manhã, a cada dia se renovando, a presença de Deus, a palavra de Deus, o estímulo de Deus, essa bênção de ter Deus nos falando sobre a vida, nos falando sobre a eternidade, e louvando, celebrando a cada manhã a vida e todos os dons, todas as bênçãos que Deus nos oferece. Que Deus te abençoe hoje eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Senhor, o Messias, aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Amém.